Simbora estudar O Rebelde, Inglês de Souza, nono e último conto do livro Contos Amazônicos, de 1893. Esse é o conto mais longo do livro e é um conto muito legal, muito especial. Ele é dividido em várias partes. Vamos ao conto. A primeira vez que o vi foi em Vila Bela, em 1832. Já lá vão mais de 40 anos. Eu não passava de um curumim de 11 anos, curioso e vadio, como um bom filho do Amazonas. Então observa que o narrador aqui, ele já começa falando sobre ele, que era um menino de 11 anos, ele, se diz um curumim de 11 anos, e vivia ali em Vila Bela. Vila Bela é uma vila, ali provavelmente na cidade de Óbidos, que é onde se passa, onde se passam as maiorias dos contos aqui do livro. E o ano de 1832, e ele está narrando 40 anos depois. E ele fala que viu uma pessoa, a última vez que viu uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ele vai falar agora. Paulo da Rocha orçava pelos 50. Então Paulo da Rocha já tinha 50 anos nessa época, parecendo muito mais velho, pois apesar dessa enorme desproporção de idades, ligava-nos uma amizade eterna, inexplicável para toda a gente. E ele vai falar sobre essa amizade, sobre ele e esse cara chamado Paulo da Rocha. Logo nós ficamos sabendo que Paulo da Rocha, ele era um pernambucano que lutou na Revolução Pernambucana de 1817. Então, ele era um revolucionário, ele carregava isso e era um cara negro. Isso fazia com que a cidade tivesse um receio dele por ali, tivesse muito medo dele. Esse livro é muito legal, que o Inglês de Souza coloca esses preconceitos para nós. Ele sendo uma pessoa branca de elite, ele coloca que as pessoas tinham esse preconceito. Depois nós ficamos sabendo que esse menino é filho do juiz, ele é filho do juiz ali da cidade, então é um cara de uma posição, e todo mundo tinha medo, as crianças tinham medo, mas ele diz que ele tinha algo que ligava ao velho. Então ele via aquele velho, o Paulo da Rocha, como um herói. Não se sabia exatamente por que naquele momento. Paulo da Rocha tinha uma filha, sua filha tinha o nome de Júlia, se chamava Júlia, e ele gostava muito, ele fugia de casa para se encontrar com o Paulo da Rocha, na casa do Paulo da Rocha. Por exemplo, tinha o momento da sesta, que o pai dele ia dormir, a mãe se preocupava com outras coisas, ele dava uma fugida para ir até lá, porque ele gostava muito das histórias contadas pelo Paulo da Rocha e ele gostava muito do Paulo da Rocha. Quem também gostava bastante do Paulo da Rocha era o padre. E o padre, ele coloca o Paulo da Rocha para fazer um serviço na igreja, que é o serviço de sineiro, e o Paulo da Rocha passa a ajudá-lo na missa da manhã. E essa missa, olha como ele coloca bem essa questão do preconceito, essa missa ela começa a se esvaziar, as pessoas já não vão mais a essa missa, devido a esse preconceito, a presença do Paulo da Rocha por ali. A população pensa em até falar com os órgãos superiores da igreja para falar para o padre, que o padre não poderia fazer aquilo, O nome do padre é João da Costa, então o padre não poderia fazer aquilo, deixar um cara ali que ninguém gostava, um rebelde, e ele era tido como um rebelde. Um dos temas principais deste livro, hoje está um vento danado que talvez atrapalhe um pouco o barulho aqui, mas está ventando muito, mas vamos tentar continuar aqui. Por isso que eu estou olhando para os lados, às vezes sempre aqui. Onde que eu estava mesmo? Um dos temas mais presentes nesse livro é a cabanagem. Então a cabanagem foi uma revolta, uma revolução lá no Pará, nos anos 1830, logo após o Brasil se tornar independente. Aquela questão
Dom Pedro assume, Dom Pedro II assume, não assume, tá? Eu vou falar mais sobre a cabanagem quando eu fizer o resumo do livro, tá? Então, vou deixar para o resumo do livro. Aqui então vamos seguir mais o conto, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o que era a cabanagem. Muitos portugueses moravam em Belém, e então a cabanagem ela foi algo assim contra aqueles portugueses que moravam em Belém, tanto que eles se intitulavam os patriotas. Esse nome cabanagem foram dados, né, pelo governo do Brasil, pelo Império. E esse nome também, né, eu falei que não ia falar mais, estou falando aqui, né? Esse nome também, ele tem uma discussão ali, né? Não é certo o porquê do nome cabanagem. Alguns já ouvi falar que era porque eles moravam em cabanas, outros diziam que eles usavam chapéus que eram chamados de cabanos, tá? E eles usavam uma roupa vermelha. Padre João vai vivendo a sua vida por ali, mesmo sendo rejeitado, até que chega um momento em que a cabanagem ela se espalha pelo estado do Pará e eles têm a notícia que os cabanos estão chegando para atacar a vila. Já atacaram a cidade de Óbidos, estão chegando para atacar a vila, né, a Vila Bela onde eles moram. E todos estão preocupados ali. O padre vai falar com o João, né, com o Paulo da Rocha, falando assim: eu confio em você, você pode nos salvar, você pode nos lutar contra os cabanos. Aí o Paulo da Rocha fala para o padre João: e quem disse que eu quero lutar contra eles? Então nesse momento a gente vê que aquele homem, né, ele é a favor daquela revolução, porque a revolução dos cabanos ela é uma revolução dos escravizados, dos indígenas, dos pobres em geral, contra aquela elite. E ele faz parte daquilo. E ele fala: e quem que vai convencer esse povo, né, que eu estou do lado dele? Ele tinha lado, ele estava do lado dos pobres, do lado do povo. A vila é atacada e um dos chefes ali dos cabanos foi um cara que foi preso pelo pai. Falei para vocês que o pai do menino aqui, ele era juiz. Então um dos líderes foi preso e eles sabem que ele vai ali para se vingar. Eles se escondem em casa, estão em casa. Quando os cabanos chegam, o Paulo da Rocha salva a mãe dele e o padre, e eles já estão esperando em um bote com a filha Júlia, a filha do Paulo da Rocha. E o Paulo da Rocha promete, ele está ali com o pai do menino, né, o juiz, e ele tenta ainda fazer com que ele fuja. Ele fala: não, eles querem a mim, então só salva o meu filho. Mesmo com todo o preconceito, ele pede para salvar o filho dele e ele salva. Quando eles estão no barco já fugindo, eles observam de lá a casa sendo incendiada. Então essa é a história aqui. O Paulo da Rocha faz tudo para protegê-los, e mesmo assim a mãe do menino sempre desconfiada do Paulo da Rocha, né? Ela não confia totalmente no Paulo da Rocha. E o padre às vezes fala para ela: mas se ele quisesse nos matar, se ele estivesse do outro lado, né, nossa, a chuva apertou até agora, ele já teria nos matado, tá? Eles têm uma desconfiança maior quando vê um homem conversando com o Paulo da Rocha e esse homem vai embora. Eu esqueci de falar que eles levam esse pessoal à casa de uma mulher, uma velha chamada Andressa, e eles vivem por ali, né? Então há essa desconfiança quando chega um homem por ali, eles acham que ele está conversando com os cabanos. Logo depois tudo isso se desfaz, porque chega um grupo de cabanos ali, ele esconde as pessoas na casa e ele vai conversar com os cabanos. Só que o menino, esse narrador, tá? Esse conto narrado em primeira pessoa, já falei isso, ele sobe uma árvore e ele fica observando. O Paulo da Rocha recebe-os muito bem, recebe até de uma forma, enfrenta essas pessoas na palavra,
E ele até fala que ele vê alguns maus na cabanagem, que alguns matam por matar. Mas você foi um revoltoso numa revolução, mas eu lutava pelo meu ideal, ele falava. Tá? Então fica por aí. O que acontece? O líder, né, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, não lembro agora, ele que mata o pai do menino, ele quer falar com o Paulo da Rocha. Só que o Paulo da Rocha promete que vai lá, mas fica com medo. E ele leva todas aquelas pessoas para um lugar mais longe, uma ilha mais afastada, e ele vai se apresentar lá com a ajuda de um outro homem, e ele vai se apresentar para esse chefe. Ele leva a filha, para dizer que ele está com a filha. Eles ficam um pouco de tempo por ali, chega o Paulo da Rocha, volta lá e fala para eles que não conta toda a verdade, e ele só vai saber dessa verdade depois, mas ele fala que a sua filha ficou lá, a sua filha ficou. O que ele não conta é que a filha foi feita prisioneira. E o que acontece na verdade é que o líder, né, o líder lá, ele acaba usando a filha do Paulo da Rocha como uma espécie de troca. Ele sequestra a menina, porque ele fala que ele sabe que ele está protegendo o filho do juiz. E ele fala que não deve ficar ninguém naquela família, que ele precisa matar. Mas o Paulo da Rocha, ele não aceita entregar, e ele liberta aquelas pessoas são levadas até a casa do tio do menino, e ele não ouve mais falar no Paulo da Rocha. Ah, acabei de ver o nome aqui do líder, é Matias Pachilba, tá? O líder lá que mata o pai do menino e que depois, né, fica atrás ali da família. Eles se livram, acaba a revolta, acaba a revolução, e ele não sabe o que acontece com o Paulo da Rocha. Muitos anos depois, ele se forma, ele volta para a cidade de Óbidos, né? Um dia ele volta para a cidade de Óbidos como juiz municipal e delegado de polícia. E ele estava visitando uma fortaleza, né? A fortaleza ali, que ela tinha sido transformada provisoriamente em cadeia. E ele conversa com o comandante do forte, né? Um tenente-coronel reformado ali, contador de histórias. E ele vai contar essa história. E ele fala, né, que ele esteve ali frente a frente com o Matias Pachilba. Foi ele que acabou, destruiu o bando do Matias Pachilba. E ele vai contar aquela história, que quando ele destrói o bando do Matias Pachilba, havia um negro, um homem forte, que carregava uma moça. E ele jurava que ele não pertencia àquilo, mas é claro que ele pertencia. E esse cara foi preso, está preso por todo esse tempo. E ele quer ver esse homem. E ele pensa, ele não vai acreditar se eu falar quem é esse homem, né? E ele traz esse homem ao Paulo da Rocha, que está ali preso durante todo esse tempo. Ele consegue a libertação do Paulo da Rocha, mas o Paulo da Rocha só é liberto para morrer. Eu vou ler o final do conto aqui. Depois de um ano de esforços inauditos, conseguiu o perdão do velho do outro mundo. O imperador maior estava disposto à clemência. O antigo cineiro, porém, não viveu muito tempo. Apenas pude tirá-lo da fortaleza, levei-o para minha casa, onde 2 dias depois expirou nos meus braços. Voou aquela sublime alma para o céu sem murmurar contra os seus algozes. A sua memória, porém, vive no meu coração. Percebam como esse final ele é totalmente antirromântico. O grande herói, ele morre, ele sofre e ele morre. Então aqui nós temos características aqui do realismo, do naturalismo, bem presentes nessa obra. Esse é um conto bastante longo, ele leva quase 2 horas para ser lido. Se eu fosse classificá-lo, eu diria que é uma novela, não é um conto, tá? Mas ele é colocado nesse livro de contos. Mas é claro, né, quem for prestar o vestibular, né, ele está no livro de contos, é considerado um conto, tá? Mas aproxima-se muito de uma novela. Para mim é uma novela. É um conto muito interessante, historicamente, e traz muito da realidade. E é legal como o autor aqui, o Inglês de Souza, trata essas questões de preconceito, essa luta,
né? E todas essas questões de preconceito que já estavam tão presentes ali na sociedade naquela época. Pessoal, gostou aí, tá? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Não se inscreveu ainda? Comenta aí, tá? Me segue lá nas redes sociais, Cid Clay Nagasawa. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!